Eu conversei agora há pouco com o Rafael, que era um amigo muito querido, né, do Adalberto. Ele demonstra muito carinho, está vivendo o luto, inclusive, da morte do Adalberto. E eu vou conversar com o Rafael já já. A expectativa agora, lá na Delegacia de Homicídios de São Paulo, é justamente para a chegada do Rafael, a testemunha-chave, e a polícia quer saber, como se suspeita da possível participação de seguranças nesse assassinato, se o Rafael viu algo estranho acontecer nessa festa que possa ter culminado nessa desavença com seguranças. Não é isso, Fabiola Correa? Sim, Bate, grande expectativa, um dia muito importante aqui no Palácio da Polícia Civil com esse novo depoimento do Rafael, com os laudos periciais e necroscópicos que devem sair ainda hoje. E a gente já sabe que lá no autódromo, naquele evento, havia mais de 100 seguranças. Ou seja, um trabalho difícil que a polícia faz por aqui, já que alguns desses seguranças eram ali do autódromo, conheciam mais o local, mais a fundo, sabiam exatamente a questão da obra, das câmeras e tudo mais, e tinham também os terceirizados que foram chamados a trabalhar apenas naquele evento, que era um grande evento. Então, muitas pessoas foram ouvidas, muitos depoimentos foram colhidos. Através desses depoimentos e também do trabalho de campo da Polícia Civil incessante, algumas dessas peças já foram montadas, e a expectativa, né, Bate, é que hoje, com esse novo depoimento do Rafael, que foi a pessoa que teve o último contato com o Adalberto, outras peças sejam também montadas junto a esses laudos que estão para sair. Por aqui a gente continua acompanhando tudo. As informações são de que a qualquer momento o Rafael chega, que ele já está a caminho, viu? Bate. Ok. Eu quero chamar a atenção de vocês, quero pedir a atenção de todos, por favor, agora, para esse material que foi confeccionado agora há pouco e que foi transcrito. Conseguiu legendar, transcrever, ô Caio? Muito bem, que é o Rafael falando pela primeira vez, tenho a impressão que seja a primeira vez, desde que o corpo foi encontrado. Eu, sinceramente, acredito muito na inocência do Rafael. Não tenho nada que acreditar, até porque ele não é suspeito de nada. Mas é situação inerte ao ser humano, né? Inerente, aliás, ao ser humano, inerente ao ser humano, você querer decifrar, você juntar peças, né? Todo mundo tem um pouco de policial, de detetive, né? Na cabeça. E também acredito muito de que a esposa jamais seria capaz de fazer algo contra esse homem. Mas, como já fui surpreendido muitas vezes, né? Nesse caso, eu tenho 99,9% de certeza que o Rafael e que a esposa dele são completamente inocentes, e se tem alguém apontando o dedo para eles, isso está incorreto, isso não pode. Até porque a polícia deixou bem claro que são testemunhas. Com relação aos seguranças, a gente tem que saber agora como é que vai ficar essa situação. Mas eu já vi de tudo nessa vida. Lá no Cidade Alerta mesmo, quantas vezes eu já entrevistei alguém que me pediu ajuda para achar filho e o próprio pai tinha matado a filha. Quantas vezes filhos pediram a minha ajuda e eu descobri, por meio da polícia, que o filho tinha sumido com o pai, tinha matado o pai. Então, tá cada vez mais violento. Todo mundo prometeu que depois da pandemia seria melhor. Olha só como tá o Felipe. Doce, mas que doce enganação, né? Porque parece que as pessoas pioraram, na verdade. Não parece? Né? Pioraram, tiraram do pior de dentro dela. Você não acha, doutora? Pioraram, muito. Sequência de crimes, de violência, escalada dentro de casa, é um negócio maluco. Sabe o que eu fiquei mais chocado que eu tenho visto? Antes da pandemia, a gente via muita mulher sendo morta pelo marido. Agora, o que eles estão pensando, esses homens violentos? Não adianta nada eu matar a minha mulher, porque ela não vai estar aqui para sofrer. Eu quero vê-la sofrendo. O que eles estão fazendo agora? Matando os filhos. Qual a pior dor para uma mãe? Não é receber uma facada, é ver o filho sendo morto dessa maneira. E a gente não vê a legislação funcionando como deveria. Hoje em dia, o uso de drogas é muito grande. E pós-pandemia, nós temos, além do uso da droga, né, o alcoolismo aflorado. Então, essas duas causas acabam gerando maior violência. Isto é uma verdade e tem que ser combatida. Bem, vamos acompanhar a primeira parte dessa minha conversa com o Rafael. Ouvi um pedacinho. Tá? Mas eu queria lembrar a vocês, para tratar o Rafael, assim como eu tratei com muito respeito, eu senti na voz dele, foi uma conversa rápida por telefone, eu senti na voz dele pureza, inocência, a tristeza mesmo dele ter perdido um amigo, né?
e ele, mais uma vez, é testemunha. Mesmo se fosse suspeito, que não é, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Acompanhe comigo a primeira parte dessa conversa. Eu estou cobrindo o caso do teu amigo e queria deixar à disposição para você, se quiser falar alguma coisa, né? Porque tem muita gente que fez leitura errada do caso, imagino, e deixar o espaço aberto para você, tá? Tá bom. Nesse momento eu não tô conseguindo falar, tá? Eu tô bem ruim, bem abalado com isso. Perdi muita coisa e não tô bem. Infelizmente, não consigo falar. Entendi. Eu tô afastado do celular, essas coisas. Eu tô tentando focar no trabalho. Entendi. Mas desculpa. vocês eram bem próximos, Rafael? Bem próximo, sim. Um amigo próximo. Para que as pessoas que ainda desconfiam que você possa ter algo a ver com esse caso desencanem de uma vez por todas? Eu não quero nem... Deixa as pessoas falar o que quiser e eu sei, eu confio nas autoridades e tenho certeza que eles vão resolver isso e depois eu comunico essas pessoas da forma que tem que ser. Esse momento que o Rafael está enfrentando, eu acho que é o mais difícil, mais delicado. Porque se coloca no lugar dele. Você... Não, vou dar um outro exemplo. Você vai a um motel com a pessoa que você gosta, que você está saindo. Sim. Dentro desse motel, a pessoa tem um infarto. Até você provar que foi um infarto, até sair o laudo que foi um infarto, e esse laudo for divulgado. Por quê? Quando uma pessoa é culpada, tem suspeita de acusação contra a pessoa, se faz um escarcéu. Como foi o caso do Gustavo Lima, lembra? Sim. Pediram prisão, Gustavo Verdade. é bandido. Ele foi inocentado, ninguém falou nada, só eu, sozinho ali. Falando que ele era inocente. Verdade. Então, vocês imaginem o que é. Você tá numa festa, com um amigo que você gosta, fazendo o que você gosta, que é curtindo esse rolê de moto. De repente, o teu amigo some, você não sabe, mas acontece uma série de acontecimentos que, para qualquer pessoa que você vai contar a história, a pessoa fica olhando assim, não é possível. Peraí, você tá dizendo que você saiu... Já eu vou perguntar para ele o que ele fez do autódromo até chegar no condomínio dele, que foi a pergunta que a senhora me sugeriu. Mas aí aquela história. Peraí, você tá me contando que você teve na festa, que usou droga, né? Usou maconha. Sim. Você foi o último que viu teu amigo. Cerveja. Você lembrava certinho quantas cervejas você tomou. Você lembrava certinho o horário que a esposa dele mandou mensagem para você. Você foi roubado. Peraí, 2 raios caíram na mesma cabeça. Você foi roubado por 4 homens no dia seguinte e não foi fazer o registro de ocorrência pessoalmente. Se você conta pra alguém realmente, você fala assim, que mais? Que mais? Como se estivesse enrolando. Mas tudo isso que ele tá contando é extremamente factível. É um baita de um azar. Mas é factível. E tem que ser apurado. Inevitavelmente. Claro. O coração, a gente não vê pela cara. Claro. Eu senti muita firmeza. Vocês vão ver a continuação da entrevista. Eu senti muita firmeza, muito roubaram verdade. a moto e o celular, né? No dia seguinte. No dia seguinte, doutora, roubaram... 6 horas da tarde. Vamos falar no português claro? O que faz as pessoas pensarem? Ele inventou isso para sumir com a moto, que pode ter alguma mancha, e para sumir com o celular, que tem aí verdade do que aconteceu. Coitado, não. Perdeu o amigo, né? Perdeu o amigo e depois... Ainda se vê foi numa situação como assaltado essa. no dia seguinte, levando a moto e o celular. É triste. Não. Mas parece coincidência demais? Parece uma história criada? Parece, mas... Que hoje em dia, infelizmente, a gente desconfia de tudo e de todos. Sim. Né? Eu só acredito na minha mãe. Você, então... Sobrou pra mim, zero. Né? Que absurdo. Aí, gente, eu fico pensando, caramba, é verdade. Eu já fui acusado injustamente. Eu também já, várias vezes. Uma vez, estava numa outra emissora, vou falar o nome, na redação. Linda, redação nova. Aí colocaram câmeras na redação. Sabe essa câmera que corre na redação? Que faz aquela imagem bonita, que no passado era chiquérrima, mostrava o newsroom inteiro. Aí eu falei, caramba, que câmera legal. E fiquei apontando pra câmera e falei, olha que bonita a câmera lá. Um trilho assim, a câmera, chiquérrima, robótica, caríssima, que a emissora tinha comprado. Aí me chega... O presidente da emissora, saiu uma nota na imprensa na semana falando emissora tal botou câmera para vigiar funcionário. Olha que absurdo, coisa ridícula. Qualquer um que é de televisão sabe que aquela câmera não era de segurança, que era uma câmera artística para abrir e encerrar o programa. Viram na câmera eu apontando e me chegaram. Por que você fez isso? Por que você passou para colunista?
É um horror. É um horror. Por que você dedurou isso? Isso é um absurdo, essa é uma câmera que vai dar uma linguagem artística. Eu já fui vítima várias vezes disso. Várias vezes. E eu também. De injustiça. Eu também de injustiça, de calúnia. E não me há caluniarem. dor maior do que a injustiça. Mas eu aguentei calado. Principalmente quando você trabalha em lugares que chega informação de pessoas mal intencionadas e a pessoa não quer nem ouvir a versão. Simplesmente age com o estômago. É triste isso. É lógico que dói isso. Dói muito. Por isso que na minha empresa eu faço questão de que os funcionários tenham contato direto comigo se necessário. É isso. É isso. Você não viu o Léo Dias falando semana passada? Beijo, Léo. Beijo, Léo. Que proibiram marmita no escritório do portal dele? Sim. Quando ele descobriu isso, que algum diretor deu ordem para a pessoa não comer uma marmita, ele falou, como assim? Que absurdo. E são coisas que, dependendo como chega para o diretor essa informação, ele toma providência, toma medida sem ouvir a outra versão, né? Que é o básico, né? O básico é você ouvir outra versão. Vamos agora acompanhar a segunda parte dessa minha entrevista exclusiva. Nós estamos com a câmera aberta lá na Delegacia de Homicídios aqui de São Paulo. A doutora Ivalda Aleixo, que é uma delegada de mão cheia, extremamente talentosa, nunca deixou um caso sem ser resolvido. E não é dessa vez que ela vai abrir uma exceção. A polícia já tem suspeitos e nós vamos descobrir muito em breve. Vamos acompanhar a segunda parte. O Rafael, a principal testemunha desse caso. Põe no ar. No momento que a família aí tá muito abalada, tá? Tem muita coisa que tá acontecendo aqui na minha família, que não tá bem a situação aqui, então eu tô cuidando da minha família primeiro, depois eu vejo isso, tá? Entendi. É porque as pessoas falam, né? O que você fez da saída do autódromo até a tua casa, que demorou tanto? E eu falei, o lanche, né, que você tinha ido comer, não é isso? Isso. Eu comi antes de sair. Então eu fiquei aproximadamente 40 minutos, uma hora no autódromo antes de sair. E ele foi pro carro. Tá vendo? Ele respondeu a todos os questionamentos. Eu acho que a única pergunta que eu me arrependo de não ter feito, e que deixei aberto, inclusive, para o Rafael, se quiser vir aqui, vai ser atendido com todo carinho, lógico, com toda a dignidade, com todo o respeito. Tenho certeza que ele tem a mesma intenção que todos nós, que é descobrir o que aconteceu. Mas a pergunta que eu queria ter feito, que a senhora me falou só depois de eu ter gravado, foi: qual que é? Porque ele não foi pessoalmente à delegacia fazer o boletim de ocorrência da moto. Porque não são bens razoáveis de se perder e fazer um boletim de ocorrência eletrônico. É uma coisa que você, inclusive, quer ver presos os autores de um roubo violento. 4. Sobrenome porque está em jogo seu patrimônio, né? Sim, que levaram, que é a motocicleta. Uma moto é cara. Uma motocicleta. Então, isto tem que ser questionado e isto tem que ser colocado de uma forma que seja, que as pessoas possam, de fato, saber o que foi que aconteceu. Porque você falou muitas verdades aqui, Bate, mas tem uma coisa que é inevitável. O nosso dever, o dever público da polícia, do Ministério Público e do próprio Judiciário, ao final, é investigar todas as hipóteses. Então, esta é uma pergunta que, com certeza, a Polícia Civil já fez, e por mais antipático que possa parecer da nossa parte, nós temos obrigação de cercarmos todos os fatos, todos, sem nenhum deixar para fora. Agora, ele poderia... O que me chama a atenção é o seguinte, o local onde aconteceu o assalto a essa moto, com certeza, se não tiver uma câmera em cima do assalto, tem uma câmera nas imediações. Possivelmente. Se alguém está com dúvida, né? E a dúvida da senhora é uma pergunta muito correta de ser feita. Eu acho que isso vai ajudar não só a tirar qualquer dúvida em torno do Rafael, como também ajudar a chegar nos assaltantes que levaram a moto dele. Claro. Porque já era para eu ter aqui o tipo da moto, a placa da moto, para ajudar a chegar até lá. Mas foi descoberto também, e eu vou querer saber da senhora, por que foram revirar o patrimônio desse empresário? Já se descobriu que ele era dono de 3 óticas, uma ótica em Osasco. Gira muito dinheiro. Sim.
gira muito dinheiro, e tinha mais de R$1 milhão na conta. Por que essa informação chega agora? O que essa informação pode ajudar? Enche a tela, por favor. E eu deixei a pergunta antes do intervalo para a doutora. Doutora, descobriram que o Adalberto era dono de um grande patrimônio. São 3 empresas, 3 óticas no nome dele. E um patrimônio também milionário na conta bancária. Dinheiro à disposição. Por que se faz esse tipo de pergunta, doutora? Qual a importância disso na morte com vários meandros aí? Para se afastar um motivo torpe que pode ser aquela vontade de receber a grana, vou falar bem em português mesmo, o dinheiro da vítima. Normalmente se faz isso por conta de herança, ou se não for herança, sociedade, e também extorsão mediante sequestro, uma série de coisas. Então a gente tem que saber qual é o patrimônio dessa vítima e que outras possibilidades haveria na realização de um homicídio. Mas, vou falar uma coisinha, seguro de vida com certeza já foi pesquisado também para saber quem são os beneficiados. Quem seria o beneficiado de um seguro de vida, e também saber qual seria a linha sucessória. Sim. Se há testamento é importante também ou não? Também. Tudo que envolve o patrimônio dessa vítima, já que tem patrimônio, nós podemos também levar como uma conduta de investigação. Doutora, 5 seguranças foram ouvidos ontem, como nós mostramos. Sim. E há muitas suspeitas, né, de uma possível ação de seguranças, não esses que foram lá, né, mas outros. Porque com certeza 4 foram ouvidos. Até porque quem realmente cometeu o crime não vai na delegacia assim, facinho. Claro. Provavelmente. Às vezes vai, a senhora acha, quanto tempo de polícia? De investigação. Eu tenho? 40 anos. 40 anos. A senhora acha, curta e grossa, a polícia já sabe quem foi? Sabe. Já sabe quem foi, na sua opinião? Tenho certeza. Pela tua experiência? Absoluta. Eles vão fechar o caso, é isso que eu te falei, Bate, talvez hoje. Eu volto a repetir, não conversei com ninguém. Isso diante do trabalho de investigação pelo DHPP. Por tudo que nós estamos conversando aqui. Não existe crime perfeito. Há cheiro de culpabilidade nas pessoas que foram ouvidas até agora, em alguma delas? Talvez uma que não tenha sido ouvida, mas que já tem alguma prova técnica de câmera, qualquer coisa que vai chegar. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.